Boa noite. Vamos começar mais uma aula de banco de dados. Dessa vez a gente vai falar sobre... Nossa. A gente vai falar sobre bancos de dados relacionais e modelagem de bancos de dados. Antes de mais nada, I'll começar essa apresentação com uma pergunta. Todas as ações em sistemas, elas aparentam ser interligadas umas com as outras. Ao localizarmos o contato, outros dados são retornados, como por exemplo endereços, telefones e estados. O que acontece? Quando você faz uma pesquisa no banco de dados para saber alguma informação referente a, como poderia dizer, um contato de uma pessoa, ela não retorna só especificamente o contato, o nome e telefone. Ela pode retornar nome, telefone, endereço, bairro, cidade onde ela mora, estado, ou seja, ela retorna uma ficha completa de informações. Se a gente for considerar uma estrutura de uma tabela de banco de dados, você guardar todos esses dados, ela ficaria uma tabela gigantesca. Mas para isso, a gente precisa entender uma coisa primeiro. Hoje em dia, tudo é relacionado. Qualquer coisa que a gente vá ver na informática, entre outros, qualquer coisa, nisso existe uma relação. Por exemplo, como um exemplo aqui que eu coloquei, para que um processador funcione, ele precisa se relacionar com outros componentes, tipo memória RAM, placa-mãe, disco rígido, entre outros. Porque afinal de contas, um não existe sem o outro. Para banco de dados é a mesma coisa. Uma tabela ela pode depender de si própria, ou uma tabela pode também depender de outras tabelas. Quando a gente chegar na parte de modelagem, vocês vão entender isso de uma melhor forma. Mas especificamente todos os bancos de dados, seja MySQL, SQL Server, Postgre, Oracle, entre vários outros, eles são relacionados. Eles têm uma relação entre si. Ok? A gente vai entender melhor um pouco dessas relações. Mas para isso, a gente precisa entender o que são bancos de dados relacionais e bancos de dados não relacionais. Porque nem sempre bancos de dados, em sua suma maioria, eles são relacionais. Existem bancos de dados que não dependem disso, que eles não trabalham com armazenamentos em bancos, eles trabalham com registros. A gente vai entender um pouquinho melhor da diferença desses dois tipos de banco. Os bancos relacionais. A organização de dados é de acordo com o seu tipo, ou seja, vamos tomar uma comparação à linguagem de programação. Acho que vocês já entendem isso melhor. Por exemplo, eu tenho uma linguagem, por exemplo, a linguagem C e a linguagem JavaScript, por assim dizer. Dentro da linguagem C, eu preciso especificar o tipo de dados que um determinado campo do meu banco de dados vai levar. Por exemplo, se ele é do tipo int, se ele é do tipo string, o tipo de dados que vai entrar exatamente naquela variável. Bancos de dados relacionais, eles não são diferentes. Eles dependem de um tipo de dados para que você possa estar inserido o registro lá dentro. Só que no banco de dados a gente tem alguns tipos de dados diferentes, como por exemplo, varchar, que é para valores do tipo caractere, double, int, tiny text, que é para armazenar um pequeno texto até 65.536 caracteres, pelo que eu me lembro, etc. A gente vai ver melhor isso quando já entrarmos na parte mais prática de MySQL. Por exemplo, desculpa. Um dado referente a outro pode estar em várias tabelas. Por exemplo, uma tabela, como eu citei anteriormente, cliente, ela pode depender da tabela endereço, da tabela bairro, da tabela, como por assim dizer, tabela endereço, tabela bairro, tabela estado, entre outros exemplos. Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, um exemplo de dependência de tabelas. Eu trabalhei com mapa mental quando a gente estava trabalhando mais ou menos a questão de um banco de dados já em formato de produção. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos uma tabela e algumas outras tabelas das quais a tabela principal depende para que ela possa existir, certo? Para a gente entender melhor um pouquinho o banco de dados.
Mas enfim, as tabelas elas se complementam. Ou seja, a tabela paciente, ela depende a tabela prontuário, por exemplo, quando você vai trabalhar com um sistema de consulta a médico, a tabela prontuário, para que você tenha um prontuário aberto, ela depende de uma pessoa. Ela depende de saber quem é o meu paciente que vai ter esse prontuário aberto. Ou quem é o médico que vai me entender. Quem é o médico que vai me atender, por exemplo. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês de como isso funciona. Aqui eu tenho a tabela prontuário paciente. Dentro dessa tabela prontuário paciente, ela depende de informações que vêm de várias outras tabelas do banco de dados. Por exemplo, a tabela pessoa, que no caso é o funcionário que fez o registro daquele paciente, o país onde essa pessoa mora, qual é a ocupação dela, onde é o estado que ela mora, a escolaridade que ela tem, a cidade onde ela mora, o CEP dela, o bairro onde ela mora e a raça. Por quê? Às vezes, quando a gente estudar formas normais, a gente vai entender que a primeira forma normal diz que não podem existir grupos repetitivos nas tabelas do banco de dados. Por exemplo, eu não posso ter inúmeras pessoas de uma determinada raça dentro da tabela do banco de dados. Isso significa de que eu não posso ter uma mesma informação várias vezes dentro da tabela. Eu tenho que criar uma tabela nova para ela. A gente vai entender isso melhor quando chegarmos em formas normais. Quando a gente fez mesmo modelagem ao extremo, certo? Mas isso aqui é só um exemplo para que vocês possam entender como é que funciona o relacionamento entre tabelas dentro do meu banco de dados, certo? Beleza, vamos voltar para o que a gente estava vendo. Vou deixar aqui minimizado o programa. Beleza. Permite que dados possam ser armazenados de maneira correta e mais segura. Como assim? Quando eu vou armazenar uma informação dentro do meu banco de dados, eu preciso saber, eu preciso ter em mente de que aquela informação ela só vai ser acessada por um determinado tipo de pessoa. Quando a gente vê permissões dentro do MySQL, quando a gente chegar na parte prática, já depois da modelagem, a gente vai entender um pouquinho melhor a respeito de criação de usuários. Que afinal de contas, para acessar um banco de dados você precisa ter um usuário, e esse usuário ele precisa ter determinados níveis de permissão. Ele não pode sair acessando informações do banco de dados se ele não tiver a permissão para isso, certo? E, por último, ele necessita que a estrutura esteja bem modelada. Caso contrário, a integridade dos dados é afetada. Por exemplo, no momento que você modela o banco de dados, quando você levar isso já para... Quando você levar o banco para ser executado, ou seja, quando você colocar o banco em produção, fazer uma alteração na tabela que afete relacionamentos, isso pode ser um trabalho. Isso pode ser um trabalho, não, isso pode ser um problema. Por quê? Quando você afeta uma tabela, você afeta várias outras tabelas da qual aquela depende. E para isso, ele precisa que a modelagem completa do banco de dados esteja no fino do fino, por assim dizer, para que não haja erros quanto à inserção de dados nos registros que o sistema ele vai começar a fazer dentro do banco. Por exemplo, se eu tenho uma tabela de paciente e eu já fiz todos os meus relacionamentos. Ele tinha lá escolaridade, ele tinha país, ele tinha raça, ele tinha informações sobre sexo, tudo. E se de repente eu precisar informar uma tabela, vamos assim, uma situação hipotética, que vá classificar, que dê uma classificação para a faixa etária daquela pessoa. Se a minha modelagem não tiver correta, ou que algum dado dependa, ou que algum dado possa vir a ser afetado por esse registro, isso afeta em muito o banco de dados, porque na hora de salvar as informações ele pode ocasionar erro de integridade, e às vezes um registro que não era para ser apagado, ele acaba sendo. Portanto, quando a gente fala de integridade de banco de dados, o banco estar modelado, o banco estar o mais modelado possível para que ele tenha a menor quantidade de alterações possíveis e que essas alterações não possam impactar no desempenho do banco de dados no servidor. Beleza. Isso a gente viu bancos de dados relacionais. Agora, bancos de dados não relacionais é o seguinte, eles não necessitam de uma organização estrutural, ou seja,
Eu não preciso criar tabelas complexas, eu não preciso criar relacionamentos, eu não preciso criar, por exemplo, assim dizer, saber se uma ligação é de um para um, é de muitos para muitos ou é de um para muitos. Eu não preciso fazer isso. Ele não é um banco relacional. Por quê? Para organizar os dados, ele utiliza JSON, que nada mais é do que JavaScript Object Notation, ou seja, notação de objetos em JavaScript. E as informações não são armazenadas em tabelas no banco de dados, mas sim em registros. Como assim registros? Um banco de dados não relacional, ele armazena todos os arquivos em formato JSON. O formato JSON, ele é um formato de arquivo onde vários desses registros, vários registros são criados e esses registros eles são retornados dentro de uma notação única do JavaScript. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu só acessar aqui o sistema para que vocês entendam a forma como o JSON ele armazena os objetos dentro do sistema. Certo? Para isso, eu vou mostrar um pouco para vocês o sistema que a gente usa na Suzanne, que é o chamado Kibana. Ele é um software que vem integrado ao Elasticsearch, onde você pode fazer análises de informações, análises e levantamentos de dados referente a informações e banco de dados. A forma como o Kibana ele lê esses dados ele lê no formato JSON. O formato JSON ele é mais ou menos o formato especificado dessa forma. A index, que é o GLP, que é no caso aqui a gente está chamando de GLPI, a data de abertura, a TXT da descrição, o número do setor, o nome do usuário, a data que o chamado foi fechado, entre outros. Cada um desses campos que estão especificados dentro do JSON, eles são uma tabela, como se fosse uma tabela no meu banco de dados relacional. Então, as tabelas o banco de dados não relacional, ele é especificamente armazenado dessa forma, certo? E isso não se chama tabela ou tabela propriamente dita, isso são registros, certo? Ok. Continuando, para ter acesso aos dados de um determinado registro, basta que você localize o ID dele. Porque quando você faz uma busca pelo ID dentro do JSON, ele varre todos os registros que são feitos pelo banco de dados. E quando ele acha, ele consegue extrair todas essas informações. Agora, por que ele permite alta escalabilidade e alta performance? E melhor performance, por quê? Independente do tamanho do banco de dados, o que for, independente do tamanho, ele não vai ter perda de performance, ou seja, eu poderia dizer que ele é um sistema escalável, certo? Ele não vai ter uma queda de performance pela quantidade de registros que são informados. Esses bancos de dados não relacionais, eles são muito utilizados por pequenas aplicações, porque você pegar uma estrutura de banco de dados tão pesada quanto MySQL, SQL Server, não é interessante para o desenvolvimento de um aplicativo. Para isso, é bom que você utilize o banco de dados não relacional, porque ele é uma estrutura menor de informações, você consegue trabalhar melhor com essas informações no que se refere a mineração de dados e ciência de dados, entre outras coisas. E além do mais, você permite que os registros eles possam ser localizados de uma melhor forma, sem que haja uma complexidade tamanha na construção de uma query dentro do banco de dados. Partindo, vamos continuar. Uma das características principais dos bancos de dados relacionais é o uso de chaves para a identificação dessas tabelas. Como por assim dizer? Para que eu possa localizar um registro dentro do meu banco de dados, assim como no banco de dados não relacional, no banco de dados relacional eu preciso que ele encontre uma certa chave, um ID. Todo registro dentro do banco de dados ele tem um campo identificador. Esse campo identificador, nos bancos de dados relacionais, ele é chamado de chave primária. E também essas chaves elas são chamadas de índices. Por quê? Digamos que você pegou um livro agora e que você vai pesquisar onde determinado assunto desse livro se encontra. Para isso,
você vai fazer uma busca no índice para saber qual é a página em que o assunto que eu quero saber ela se encontra. Feito isso, achou? Tá lá o registro da informação dentro do banco de dados, dentro do livro, no caso. Então, esses índices, eles permitem que eu consiga encontrar as informações mais rápidas. E do banco de dados relacional, esse índice ele é determinado pela chave primária, ou seja, a gente chama em inglês de primary key, beleza? A gente vai entender melhor já já o conceito de primary key. Outro conceito também são as chaves estrangeiras, porque a gente trabalha com banco de dados relacional. Trabalhando com banco de dados relacional, eu vou ter uma relação entre tabelas. E eu preciso conectar essas duas tabelas por meio de algum registro, de alguma forma. E a forma que os bancos de dados relacionais têm de conectar uma tabela a outra é por meio de chaves estrangeiras, certo? A gente vai conhecer melhor cada uma delas daqui a pouco, mas primeiro a gente tem que entender o conceito de linha, coluna e tabela. Vamos lá. As linhas, elas são conjuntos de registros associados a várias colunas identificadas por uma chave primária e podem ter também uma chave estrangeira. Por exemplo, o campo principal de uma tabela no meu banco de dados, ele é a chave primária. Por que eu digo que ela é um campo importante? Ela é um campo que não pode se repetir. Eu não posso ter mais de uma chave primária, porque com isso eu teria um erro gravíssimo de integridade, porque no final de contas, se eu fosse fazer uma busca por uma informação, eu traria outras 2 ou 3 informações praticamente com a mesma chave. Então isso é uma violação gigantesca de integridade. Certo? Esses conjuntos de registros são basicamente os campos em que as informações do banco de dados elas vão estar armazenadas. Certo? E agora, esses campos dentro da tabela, eles são as colunas. Ele é um aglomerado de registros ligados a um determinado campo na tabela. Todos os registros possuem um tipo de dado. Toda coluna ela tem um tipo de dados. A gente vai entender isso melhor. E nenhum dado pode ser diferente do tipo de dado que a coluna pede. Por exemplo, se uma coluna pede um varchar de 15 posições, eu não posso colocar dentro dela um float ou um valor do tipo inteiro. Eu não posso colocar dentro dela também um valor booleano, não posso colocar também um tiny text, ou seja, um texto pequeno com muitos caracteres, que afinal de contas o varchar ele vai até 255 caracteres. Passando disso, ele já assume a característica de text, ok? A gente vai entender melhor isso quando a gente começar a ver o MySQL. Então, essas colunas, ela vai determinar o que vai entrar em cada campo dessa coluna. Por exemplo, eu vou ter uma coluna de nome, vou ter uma coluna de data de nascimento, vou ter uma coluna de ID estado, eu vou ter uma coluna de ID raça, por exemplo, entre várias outras. A tabela nada mais é do que o conjunto dessas linhas, desses campos e dessas colunas. E um banco de dados é um conjunto de tabelas relacionadas ou não entre si. Esse exemplo mostra exatamente o que a gente acabou de falar. Acho que acabou a bateria do meu mouse. Ou não. Aqui eu tenho a linha, que no caso é a que está em amarelo. A linha, como eu acabei de falar, ela é o conglomerado dessas informações. Elas são as informações propriamente ditas, armazenadas e identificadas por uma chave primária, que no caso aqui é ID. A coluna ou atributo é basicamente o que esse é praticamente como eu acabei de falar. O campo é o identificador de cada campo. Qual dado vai entrar nesse conjunto de campos? E qual é o tipo que esse dado vai assumir, certo? E o nome do campo, o nome do atributo, é o que identifica essa coluna, para justamente eu saber qual é o dado que vai entrar lá. Porque eu não posso colocar no nome data de nascimento. Então eu tenho que identificar o campo que vai ser entrado no registro da base de dados, certo?
Agora, entender esse cara aqui, que no caso seria o ID, é fundamental para que a gente possa construir tabelas mais precisas e até mesmo trabalhar melhor na questão dos relacionamentos. Vamos lá. Chave primária. As chaves primárias são identificadores das tabelas. Quando eu crio uma tabela de banco de dados, o MySQL, no caso, ele atribui automaticamente uma index. O que seria uma index? É um índice aonde eu posso utilizar ele como referência para puxar mais rápido as informações. Por exemplo, eu posso pesquisar todas as informações organizando elas, como, por exemplo, por data de nascimento. Se eu estabelecer que a data de nascimento ela é um índice do meu banco de dados, ele vai puxar essa informação com muito mais precisão. Por quê? No momento que eu faço uma pesquisa no meu banco de dados, ele vai rastrear todas as linhas do meu banco de dados. Quando a gente utiliza indexes ou índices, ele vai rastrear, ele vai rastrear precisamente o campo, a coluna que foi atribuída como índice, para saber se o dado que eu quero pesquisar ele está lá dentro, certo? A gente vai aprender a criar uma index quando tiver MySQL avançado. Por padrão, como ele está dizendo, são os índices principais das tabelas, permitindo a busca de dados dentro de uma tabela propriamente dita. Por exemplo, se eu fazer um select asterisco from cliente, ele vai trazer todos os registros. Agora, se eu colocar select asterisco from cliente where id igual a tal, ele vai especificamente nesse id. E como ele é index padrão do banco da tabela, ele automaticamente localiza esse registro de uma forma mais rápida, certo? As chaves primárias são únicas e não pode existir mais de uma chave com o mesmo valor. Por exemplo, eu não posso ter duas chaves iguais dentro da minha tabela. Por exemplo, vamos dizer que o ID do cliente é 15. Eu não posso ter dois IDs 15 dentro da minha tabela. Isso seria classificado como um erro de integridade dentro da minha tabela. E elas são declaradas dentro do SQL como primary keys. Quando a gente chegar na parte de criação de tabelas, a gente vai entender melhor a questão da chave primária e chave estrangeira, na criação delas propriamente dita, certo? Beleza. As chaves estrangeiras elas são um pouquinho mais diferentes. Elas são referências às chaves primárias de uma outra tabela. Porque aqui ele pergunta: como dissemos, bancos de dados se relacionam, mas como identificar os relacionamentos nas tabelas? A chave estrangeira é para isso. O conteúdo dessa chave estrangeira ela é exatamente a chave primária de uma outra tabela. Ou seja, se eu preciso saber qual é o estado em que esse meu cliente nasceu, eu vou ter a chave estrangeira da tabela estado na tabela cliente. Na parte de modelagem e dicionário de dados, a gente vai ver melhor essa parte. As próximas aulas elas já vão começar a ser um pouco mais práticas, certo? Eu só vou ter agora, essa é a próxima aula como teoria, e aí depois dessa é prática, beleza? Ao contrário das chaves primárias, as chaves estrangeiras elas podem se repetir na tabela, pois várias linhas podem fazer referência a uma mesma linha de uma outra tabela. Por exemplo, um estado abriga em um estado moram vários clientes, ao passo de que vários clientes são de um estado propriamente dito. Por exemplo, eu tenho 30 pessoas que moram no Amazonas, 30 clientes que moram no Amazonas, eu tenho 45 que moram no Paraná, eu tenho 20 que moram na Paraíba, ou seja, só nisso eu teria 20 instâncias de chaves estrangeiras iguais dentro da mesma tabela. Porque esse registro ele faz exclusivamente referência a uma outra tabela, beleza? E esses registros eles não podem ser apagados por conta de falha de integridade. Por exemplo, a tabela cliente ela registra um cliente
Ela faz a inserção dos dados de um cliente e esse cliente ele tem uma chave estrangeira que é referente à tabela estado. E o estado onde ele mora é o Amazonas. Se lá na tabela estado eu excluir a linha que faz referência ao Amazonas, vários outros dados na tabela cliente vão ser afetados. E ele não vai deixar retornar, ele não vai deixar efetuar essa exclusão, por quê? Porque simplesmente ele vai deletar um registro do qual outros registros em uma outra tabela dependem dele. Ou seja, se eu excluir o Amazonas, 30 dos dados na tabela cliente vão ficar sem informação nenhuma, certo? E isso ela é chamado de erro de integridade relacional. Beleza? Vamos lá. Relacionamentos são associações entre entidades, que é outra determinação para a tabela. A gente pode chamar a tabela tanto de tabela ou tanto de entidade, mas, propriamente dito, a gente vai chamar de tabela. Conectada por chaves primárias, a tabela pai, e chaves estrangeiras, chaves localizadas na tabela pai, referenciando a tabela filha. E as restrições são propriedades específicas de determinadas colunas de uma relação, como, por exemplo, se uma coluna ela pode aceitar valor nulo ou não. Por padrão, a chave primária ela nunca pode ser nula, porque ela é o índice principal de uma tabela. Se ela for nula, como é que eu vou pesquisar um registro dentro da tabela sem o índice? Porque, afinal de contas, a chave primária ela é um índice. Portanto, chaves primárias não podem ter valores nulos. Por exemplo, se será uma chave primária, por exemplo, se aquele campo específico ele vai ser uma chave primária, se ele vai ser autoincrementado, por quê? Se eu for criar uma tabela, uma chave primária sem autoincremento, sem uma incrementação de informações, isso quer dizer que eu vou ter que atribuir manualmente uma chave primária. Mas por padrão, a gente sempre vai deixar a chave primária autoincrementável, certo? Que é para não ter esse problema de ter que ficar esquecendo de fazer registro de chave primária. Mas sim, eu posso criar uma chave primária sem que ela seja autoincrementada, ok? Continuando. Os bancos de dados eles utilizam SQL, como a gente já viu, os relacionais, e permitem que dados sejam acessados por meio de consultas e manipulações. Eu tenho 4 principais conjuntos de consultas que a gente chama eles de CRUD, que é o Create, o Read, o Update e o Delete, que é praticamente criar, ler, atualizar e excluir, certo? O comando SQL Create, ele permite a criação tanto de bases de dados ou de tabelas, como por exemplo Create Database, Create Table, Create Index, Create View, certo? Então ele cria dados dentro do meu banco de dados, certo? O insert, ele promove a inserção desses dados na tabela. Quando eu crio um insert into na tabela, ele vai simplesmente alimentar aquela tabela com informações. Quando eu dou o update, os dados são atualizados. E o delete, os dados são deletados. Os comandos update e delete, eles podem afetar uma tabela de forma permanente, ou seja, se não houver uma segurança na informação que é levada ao banco de dados por meio desses dois comandos, às vezes o comando ele pode ser reversível ou não. A gente vai entender isso melhor quando chegarmos quando a gente vê o commit e rollback, certo? Eu já expliquei isso para vocês nas aulas anteriores, mas eu só estou dando uma reforçada, certo? Depois que um comando dentro do SQL é dado o commit, não dá para voltar atrás, certo? Antes de dar o commit, você sempre tem que observar o que está sendo passado para dentro do banco de dados. Porque caso esteja alguma informação errada, você pode dar um rollback nessa informação, ou seja, desfazer a operação que foi feita, certo? Beleza. Qualquer comando de pesquisa, atualização e exclusão, eles utilizam uma cláusula SQL chamada where. Por que essa cláusula é importante? Porque é o seguinte, ela limita a quantidade de pesquisa, ela limita a quantidade de dados que são retornados. Por quê? A cláusula where, ela cria um critério. E esse critério é, selecione todos os dados
onde o nome da pessoa for igual a Joãozinho. Ele não vai ele não vai trazer o resultado de todas as informações do banco. Ele vai trazer especificamente os dados relacionados ao Joãozinho, certo? Onde tiver Joãozinho na cláusula do where, ele vai trazer o dado, certo? Se eu for fazer uma atualização de informações, eu preciso especificar onde é que essa atualização vai ser feita. Atualize os da update cliente 7, nome cliente igual a Maria, where ID igual a 3. Ou seja, lá no ID 3, ele vai alterar o nome do cliente, de Joãozinho para Maria. Entendeu? Por isso que o where ele é sempre essencial quando você vai disparar comandos de update e delete. Certo? Mas aí, o que acontece no banco de dados se o comando update e o delete ele for disparado sem utilizar o where numa tabela? Eu acho que a próxima imagem vai explicar tudo para vocês. É isso que acontece. Beleza? Beleza, galera. Na próxima aula a gente vai dar os nossos primeiros passos com modelagem de banco de dados. Vamos ver os objetivos da modelagem, o porquê que é importante modelar bancos de dados. Vamos ter um pouco do conhecimento a respeito de modelo entidade de relacionamento de Peter Chain. E nós vamos começar a fazer algumas modelagens de dados utilizando o MySQL e o Workbench. Certo? Espero que a aula tenha sido boa para vocês. Quaisquer dúvidas, vocês podem mandar mensagem, deixar no comentário, dependendo de onde este vídeo estiver. E a gente se vê na próxima aula. Beleza? Valeu!